Saudações. O mundo está passando por um momento complicado, né? Eu estou fazendo esse vídeo, na verdade, a pedido. Teve inscrito meu lá no Telegram que pediu para que eu abordasse o assunto sobre o que está acontecendo na Rússia, né? E eu tenho postado bastante coisas lá no Telegram. Então, quem não me segue lá é Recanto do Guerreiro. É o mesmo nome que eu tinha aqui, eu tinha alterado. Aqui, o primeiro nome desse canal aqui foi Escrito nas Sombras, que é o nome do meu primeiro livro. Aí eu mudei para Recanto do Guerreiro. E aí eu mudei de novo para Café com Escrita. Eu acho que realmente deu, assim, né, aqui no YouTube é mais difícil de abordar certas questões, então eu resolvi mudar aqui, tentar fazer alguma coisa aqui, e eu acho que Café com Escrita é um nome que eu acho, me parece mais duradouro, né? Que vai ficar mais tempo. E o verdadeiro Recanto do Guerreiro ficou realmente lá ao Telegram. Lá eu posto tanto o Recanto do Guerreiro quanto o Recanto dos Guerreiros. Se você entrar no Recanto dos Guerreiros, tem um link para o Recanto do Guerreiro. Lá é onde eu geralmente posto as minhas coisas. No Recanto do Guerreiro, tudo que, assim, as minhas fontes eu vou colocando lá, tudo que eu estou utilizando para pesquisa, tudo que eu estou utilizando, assim, eu achei uma coisa interessante, deixa eu guardar, eu tenho postado lá. E então acaba sendo, e eu faço algum breve comentário. Esses comentários, eles é algo que eu faço mais para mim até do que para quem está inscrito, né? Mas acaba sendo interessante para mim. É uma maneira de que quem quiser acompanhar sobre o que eu estou pensando e o que eu estou observando, né? Dá para ter uma ideia por lá, né? E eu tenho postado bastante coisa sobre a Rússia, né? E também porque assim, antigamente toda vez que eu postava algum vídeo maior, alguma coisa que fazia alguma coisa, falava alguma coisa, dependendo do conteúdo que era um pouco mais controverso, aparecia alguém dizendo cadê as fontes e tudo mais. Então, se você realmente se interessa pelas fontes, lá é um bom lugar para você manter, para você deixar lá. Além disso, uh, durante assim, dos períodos do ano em que eu consigo postar bastante coisa, geralmente não é o começo do ano e final de ano, assim, no final do ano, começo do ano, geralmente eu posto menos, muito menos, mas no decorrer do ano, quando eu vou postar alguma coisa mais, assim, tem certos tipos de conteúdo e certas abordagens, em especial relacionadas às escolas de mistério, a, a esoterismo, a parte de espiritualidade. Quando eu falo de esoterismo, não é porque eu sou esotérico, não, mas é porque algo que eu quero abordar algo sobre algo que as escolas de mistério estão fazendo, ou algo que eu sei sobre essa questão, né? Mas, enfim, então toda semana eu posto ou uma live, ou faço uma live lá, ou eu faço um podcast. Eu vou ver como é que eu vou mudar algumas coisas com relação a isso, mas certamente lá você vai ter acesso ao que quer que eu esteja fazendo. Seja vídeos aqui no YouTube, seja uh, conteúdos que eu poste no Rumble, que acabem não vindo para cá para o YouTube, seja um podcast que eu fiz em uma outra plataforma que não seja o Telegram, eu vou postar no Telegram. Então, enfim, vale a pena seguir lá o Recanto do Guerreiro. Bom, hoje deixa eu ver agora, são 5 horas da manhã terça-feira, dia 22 de fevereiro. Então é bom falar porque esse tipo de coisa muda muito rápido, né? Então eu posso estar falando agora, você pode estar assistindo, e quando no tempo em que de eu postar e fazer o upload até você assistir, já mudaram as coisas, né? E isso acontece. E a verdade é que agora o Putin, o presidente russo, Vladimir Putin, resolveu
reconhecer como soberanos, né, as repúblicas de Donetsk e Lugansk, e que é aquela região de Donbass ali, né? Tem uma maioria ali de falantes de língua russa, que são pessoas de etnia russa, e aí vai ter gente falando que, na verdade, os russos enfiaram pessoas ali, né, para permitir para criar esse tipo de situação e tudo mais, que é uma ideia meio absurda, né? Porque a Ucrânia, ela é de onde veio a Rússia, né? Então, aquela parte de Kiev ali, e mesmo as diferenças entre a língua ucraniana e a língua russa não são, assim, não são grandes coisas também, né? Então, na verdade, eles se consideram povos irmãos, né? Então, então eu tenho postado bastante coisa lá, né? Eu lembro que há um tempo atrás eu fiquei de fazer um vídeo, que também teria que ser um vídeo longo, e eu comecei a fazer as anotações, mas não terminei, sobre aquele debate entre o Alexander Dugin e uh, Dugin e o Olavo de Carvalho. E aí, assim, tem gente que... bom, aliás, deixar aqui a minha homenagem ao Olavo de Carvalho, que, assim, eu nunca fui inscrito no seminário de filosofia, não acompanhava, li alguns artigos, li alguns livros, mas não o suficiente para dizer que eu realmente era um aluno, né? Do Padre Paulo Ricardo, sim, eu acompanho há bastante tempo, e eu acho que por proxy, né? Então, por proxy, alguma influência do Olavo de Carvalho certamente tem. Mas eu acompanhava bastante os vídeos que o pessoal coloca no YouTube de graça, né? Então, isso sim. E muito curioso, porque em novembro teve a Black Fraud, né? Todo mundo conhece a Black Fraud. Mas eu fui presenteado, né, com essa assinatura do seminário do seminário do COF, né? Do seminário de filosofia, e junto vem a dar o acesso a vários cursos dele lá. E então foi muito curioso, porque assim, estou adentrando, e ele faleceu, né? E realmente não tenho, eu não tenho nada contra, assim, algumas coisas que ele postava que tinha alguma divergência, por exemplo, que eu lembro com relação à forma como ele via a literatura de ficção, não porque eu discorde das pontuações que ele fazia sobre certas literaturas de ficção, mas porque eu acho que ele estava colocando tudo num bolo sem levar em consideração que as literaturas de ficção e fantasia não se restringem àquilo que ele estava comentando, né? Enfim, é o papo para outro dia. Mas tem esse debate entre o Alexander Dugin e o Olavo de Carvalho, e eu comentei que eu falava, olha, quem venceu o debate? Minha impressão continua sendo que um estava falando de alhos e o outro estava falando de bugalhos. Então, para mim, é meio difícil. Quando chega um ponto em que, propositalmente ou não, o Dugin, ele se faz de desentendido. Mas eu isso não acho que seja motivo para você sair cantando como vencedor do debate, né? Porque, como eu disse, há certas coisas que são de cunho delicados e que fazem parte da escola de pensamento militar russa e da escola de pensamento do serviço de inteligência russo, e que certamente o Dugin, certamente não, muito provavelmente pela forma como ele coloca ali, ele está ciente desses fatores, mas ele não os traz para o debate. E então isso para mim já é um sinal de que, assim, olha, ele está sondando mais do que ele está debatendo. Então ele está sondando as opiniões do Olavo de Carvalho mais do que ele está debatendo. Além disso, dizer que o Alexander Dugin é um ideólogo, é o guru do Vladimir Putin, é a mesma coisa que dizer que o Olavo de Carvalho é o guru do Bolsonaro. Porque uma coisa não, só porque alguém colocou
uma teoria política ou uma teoria geopolítica ali, não quer dizer que o executivo, o cara que tá que tem a caneta na mão, vai seguir aquilo. Ele pode ler, aquilo pode ter alguma influência nele, nas ideias dele, mas pessoas assim dificilmente se fazem sozinhas. Então, e não é tão simples você moldar algo como é a liderança russa. A liderança, se você olhar para as pessoas que estão no entorno do Putin, eles são a facção que veio da KGB. Quem acompanha um pouco sobre Guerra Fria, seja através, mesmo que você não seja um grande estudioso, uma pessoa que lê muito, se você prestou atenção mais ou menos no que estava acontecendo no mundo e viveu um pouco nessa época, você vai saber que existiam algumas diferentes facções dentro do Partido Comunista da União Soviética. Existiam divergências ali na estrutura de poder, e uma dessas, e que não se conversavam. Elas não é que elas não se conversavam, mas elas estavam em atrito, né? Então você vai ver que a KGB, hoje é a FSB, né? Mas a KGB, ela nem sempre estava ela nem sempre estava em pleno acordo com aquela galera que estava por trás do GRU, que, enfim, existiam essas forças ali dentro. Hoje em dia é como na China. Tem quem olha para a China, tem muita gente que olha para a China e acha que o Partido Comunista tem o domínio total e que por isso não há grandes divergências políticas dentro da China. Isso é um erro. Por quê? Existe mais de uma facção dentro do Partido Comunista e é só porque eles concordam com algumas diretrizes básicas ali da estrutura de poder do Partido Comunista, não quer dizer que eles estejam na mesma base. É um lado acusando o outro de querer destruir o comunismo, de querer destruir a utopia que eles estão criando. Que quem está criando, né? Então, por exemplo, eu sei, as mais fáceis da gente alcançar, assim, de resumir, existe uma facção visível que defende o Xi Jinping e uma facção visível que defende o Jiang Zemin, né? Que era o cabeça antes do Xi Jinping, né? Mas a verdade é que existe muita briga ali dentro, né? E existem também aqueles conflitos entre a estrutura entre as lideranças locais mais próximas da população e aquelas lideranças locais que estão mais ali no núcleo de poder. Na Rússia também é assim. Na União Soviética também era assim. E a forma como, para mim é muito claro que a forma como se deu a desintegração da União Soviética foi realizada com o aval da KGB, apenas porque eles sabiam, eles já vislumbravam que isso faria com que aqueles que estavam, aquela máquina que estava dando sustentação para aquelas coisas que eles viam como um problema na União Soviética, ruiriam. Então, você vai ver que quando houve aquele período de glasnost, perestroika e tudo mais, que talvez você tenha estudado na escola, você vai ver que as lideranças na Rússia e as lideranças nos países soviéticos eram uma, né? E que depois da ascensão do Putin, na verdade um pouco antes, mas essa estrutura ela foi sendo substituída e muito pouco dessa estrutura sobrou lá, né? E inclusive nos primeiros anos da era Putin, o que você mais tinha era notícias de oligarcas russos foragidos da Rússia, né? Aqueles oligarcas bilionários que se tornaram que apareceram bilionários depois que a União Soviética ruiu, vários deles fugiram da Rússia. E muitas vezes o serviço de inteligência russo foi atrás desses caras fora da Rússia, né? Então, existia uma máfia, existia, por exemplo, a ideia da máfia russa. Essa máfia russa, ela foi que tinha alcance mundial.
que era composta pelos oligarcas russos que tinham espalhado sua influência no mundo inteiro, se utilizando da União Soviética, né, para benefício próprio. Essa estrutura foi sendo cooptada pelo serviço de inteligência russo no decorrer da... Então, e se você para observar o que nos arquivos de Moscou e tudo que foi sendo revelado depois que ruiu a União Soviética, eu acho que você vê que realmente existia um descompasso muito grande entre o que estava sendo conversado pela inteligência, né? A inteligência, assim, dos intelectuais, ali na Rússia, que estavam mais ligados a essa parte prática, né, de ter que fazer dar certo. Existia um descompasso enorme entre isso e os ideólogos que estavam no poder, né? Então, é muito interessante de observar isso. E o Putin, ele ascendeu primeiro, sendo muito leal a qualquer que fosse a cabeça que estava na estrutura, né? Mas uma vez que, então, ele, na verdade, muita gente se enganou com ele, porque quando ele subiu ao poder, ele muito rapidamente se cercou de gente ligada, de gente de sua confiança, ligada à antiga KGB, né? Se estivessem eles na FSB ou não, mas ligadas à KGB. E ele muito rapidamente se cercou dessas pessoas, e uma vez que ele era o chefe o líder supremo das Forças Armadas, e ele já tinha contatos nas Forças Armadas, ele se utilizou dessa estrutura para dizer mais ou menos, sabe aquela cena do Tropa de Elite, quem disse que a boca é tua? Foi mais ou menos o que ele disse quando ele chegou ao poder. Foi mais ou menos o que ele fez. Muita gente, assim, os oligarcas russos achavam que ele seria uma pessoa fácil de dominar e de manipular, e na verdade não, ele vinha de uma outra escola. E é interessante como falharam em ver isso, né? Como esses oligarcas que eram mais ligados que estavam mais ligados ao Ocidente falharam em ver isso, né? E por que eu digo que esses oligarcas eles eram mais ligados ao Ocidente? Porque, primeiro, porque eles tinham esse alcance mundial de influência, né? Eles estavam mais distantes, assim, eles estavam mais distantes da estrutura local, que é o que eu falo das lideranças locais. E então é mais fácil para eles se beneficiaram imediatamente da abertura econômica, do processo de abertura econômica. Eram eles que estavam na ponta quando eles recebiam as benesses do Ocidente, porque a Rússia, a União Soviética, recebia muito essas benesses do Ocidente. Então, era isso que eles tinham eles tinham essa eles não faziam parte da liderança espiritual da União Soviética, daqueles países da União Soviética, né? Então, eles não faziam parte de uma liderança orgânica mais. Eles faziam parte de uma estrutura que estava sendo, assim, são os funcionários de carreira do partido, né? Então, esses funcionários de carreira do partido, que já de segunda, terceira geração, às vezes que já são, o pai era importante no partido, o avô era importante no partido, esses caras, assim, são os oligarcas, né? Então, esses caras, eles já não têm mais, eles já têm eles já começam a se ver de uma maneira distante do povo, né? E distante da realidade local, e eles tinham muito pouco contato com essa inteligência espiritual. Eu estou chamando de espiritual por uma razão muito objetiva. Todas as análises que eu vi dessa parte da inteligência desses russos, que eram ligados à antiga KGB e que eram ligados à antiga... Então, isso inclui professores universitários e gente ligada também aos militares, né? E, enfim. Mas todo mundo que era mais dessa parte dessa facção, que já via antes de ruir, eles já viam que
a União Soviética estava caminhando a uma, assim, a uma muralha impenetrável, assim, não tinha como resolver da maneira como estava sendo tocado. Mas todos eles colocam a questão espiritual como uma questão central na no embate pelo controle do mundo. Então todos eles colocam assim. Eu não vi nenhum, pelo menos eu não vi nenhuma palestra da década de 90 dessa galera que todos eles lamentavam a forma como estava sendo feito, criticavam os políticos que estavam fazendo, né, esses burocratas que estavam lá nessa estrutura, que faziam parte da estrutura, e que não estavam levando em consideração aquilo que eles estavam enxergando, né? Então eu acho que é importante entender isso, que quando você vai ver, por exemplo, que uma das coisas que o Putin falou nesses últimos dias, ele já tinha falado isso em outras ocasiões, mas ele sempre pontuou o seguinte, ele fala assim, olha, se você olhar para a história da Ucrânia, a Ucrânia fazia parte do grande Império Russo, né, aquela região toda. Ninguém chamava aquilo de Ucrânia. Assim, não é aquilo lá. Kiev é a capital a capital histórica da Rússia. É de onde nasceu a Rússia. A Rússia nasceu em Kiev, que hoje é a capital da Ucrânia. E aí ele diz o seguinte, então que no início do processo revolucionário existia essa divergência entre o Stalin e o Lenin. O Stalin, ele vislumbrava a União Soviética de uma maneira diferente daquela que o Lenin vislumbrava. Então, o Stalin, ele queria estados com certa autonomia dentro de uma federação, mas, assim, com certa autonomia, mas, assim, restritos a essa federação. O Lenin, ele estava mais disposto a fazer concessões. E aí ele criou uma federação de estados independentes e que podiam sair da federação sem maiores, sem contrapartidas, né? Para ter uma ideia de como isso é complicado, a Inglaterra não consegue sair, até agora está com dificuldade de sair da União Europeia, de concretizar aquele voto de sair da União Europeia, porque há pedidos de contrapartida. Ela tem que... Então, e isso, países que nem falam a mesma língua, né? O inglês não fala a mesma língua que o holandês ali, né? Não dá para dizer que todos eles têm todos os países europeus que fazem parte da União Europeia têm a mesma origem e tudo mais. A única... Assim, eles fazem malemar parte da mesma cultura, mas o que não há muitos fatores ali que há mais fatores de divergência dentro da União Europeia do que entre russos e ucranianos, né? Essa seria a ideia. Mas então o que o Putin tem apontado é que, olha, existia essa divergência entre o Lenin e o Stalin, e o Lenin criou. O Lenin, a visão do Lenin foi a que prevaleceu. Então, o Lenin, ele acabou criando o Estado ucraniano, fazendo concessões àqueles que o Putin já chamava ali na região de nacionalistas. Então, eles eram nacionalistas soviéticos ucranianos. E aí ele fala, mas isso é um problema porque toda a região de Donbass, que é de falantes de russos, ficou nessa região da Ucrânia de forma artificial. O que ele está tentando dizer, mais ou menos, a gente consegue imaginar sendo colocado aqui no Brasil da seguinte maneira. Imagina que criam uma grande pátria aqui na América do Sul, e essa grande pátria engloba o Uruguai, os países aqui dos Andes e
a Bolívia, a Venezuela, né? E a Colômbia. Pronto, não sei. Conseguem vencer a guerra lá na Colômbia e pronto. E aí eles pulam uma capital que não é mais, tiram a capital Brasília continua sendo a capital do Brasil, mas a capital da grande nação é Curitiba, pronto. Ou Maringá, pronto. Eu determino que Maringá é a nova sede e tudo mais. E aí um dia, passado o tempo, passa 100 anos, e aí alguém pega e fala assim, não, olha, vamos desfazer esse negócio aqui, todos os estados vamos desfazer essa grande pátria-mãe aqui na América Latina, não deu certo, a grande pátria, vamos separar tudo de novo, cada país, vamos dividir isso aqui. Aí chegam os sulistas e falam assim, mas lá no Rio Grande do Sul, e aí assim, voltando, antes disso acontecer, alguém vai lá e fala assim, olha, vamos mudar aqui o mapa. Uma parte do Rio Grande do Sul fica com o Uruguai. E a outra parte, mas aí, em compensação, a administração do Rio Grande do Sul fica responsável por Santa Catarina e parte do Paraná. E a parte litorânea do Paraná. Uma parte da parte litorânea do Paraná. Pronto. Aí ele chega e fala assim, chega um momento que os sulistas vão falar assim, olha, então, seguinte, só que a gente vai separar, mas a gente também quer separar, porque a gente não, esse negócio de já não deu certo a pátria-mãe, mas a gente também a gente é mais sulista do que brasileiro, acho que é melhor a gente separar de uma vez. Só que aí eles pegam, tá bom, e aí o que acontece com Santa Catarina? Não, bom, Santa Catarina é Rio Grande do Sul. Tá escrito aqui que é Rio Grande do Sul, agora Santa Catarina é Rio Grande do Sul. Aí essa parte do Paraná também é Rio Grande do Sul. Por que é Rio Grande do Sul? Já perguntou para os catarinenses se eles querem ser Rio Grande Sulenses ou se eles preferem continuar fazendo parte do Brasil? Não, mas aqui é Rio Grande do Sul. Os Estados Unidos reconheceram nós aqui como Rio Grande do Sul. A França reconheceu aqui que Santa Catarina é Rio Grande do Sul, só que só pode ser Rio Grande do Sul. É mais ou menos isso que o Lenin, que o Putin está falando que o Lenin fez. O Lenin ele deu essa concessão para os nacionais, como se tivesse dado a concessão para os separatistas do Rio Grande do Sul, mas falando assim, tudo bem, você fica independente, mas você faz parte da grande pátria, da pátria-mãe. É isso que o Putin está apontando. E aí ele está falando assim, a Ucrânia do Lenin. Então essa é a Ucrânia, que agora é a Ucrânia do Lenin. Só que esses mesmos nacionalistas que estão lá, que são descendentes diretos, inclusive o Zelensky, né, uma coisa que o Putin vive apontando. Mas esse cara não é cria daquela liderança dos oligarcas que estavam ali tomando conta da Ucrânia há 20 anos atrás, quando ainda era a União, 30 anos atrás, na época da União Soviética. Esse cara não vem direto disso, ele não é um comunista de carreira, quer dizer, a família dele não vem disso daí. E aí o que o Putin está apontando é isso, olha, esse cara que está na Ucrânia, essa galera que tomou conta da Ucrânia agora, eles são crias diretas da União Soviética. Eles são crias dos socialistas, dos comunistas da União Soviética. Mas esses mesmos caras estão derrubando, destruindo estátuas do Lenin lá na Ucrânia agora. Então, é isso que, então é nesses termos que o Putin está colocando essa situação na Ucrânia. Então, o que eu vejo, o que eu enxergo? Por que a região ali na Ucrânia, desde 2014, por que em 2014 o Putin invadiu a região da Crimeia e agora invadiu assim, tomou conta da União da Crimeia, já pegou o Donbass, dificilmente ele vai devolver essas regiões. Olha, esquece. Tem outras regiões da Ucrânia e isso vai acontecer até a hora que ele conseguir colocar que ele conseguir mudar o poder na Ucrânia, ali na Ucrânia. Quanto tempo isso vai demorar, não sei. Eu me atreveria a dizer que se tendo que ir até as últimas consequências de uma guerra nuclear, eu acredito que ele iria na Ucrânia. Porque o que eu acho que eu enxergo que ele está vendo ali é que, primeiro, esses são os resquícios dos oligarcas
que estavam, que faziam parte daquela rixa que fez ruir a União Soviética. Esse é o primeiro ponto, né? Então, esses caras que estão agora na Ucrânia, eles são cria do socialismo e eles têm uma retórica étnica, nacionalista, no ponto de vista dele, que faz com que e é difícil para russos e ucranianos brigar, eles se entendem como povos irmãos, mas ao mesmo tempo os ucranianos eles têm essa ideia de que o projeto soviético na verdade foi um projeto russo, porque a liderança era russa, mas você vai ver que muitos dos líderes da União Soviética tinham alguma raiz na Ucrânia, porque a Ucrânia era a Rússia. Então, e é muito comum famílias lá na Rússia que enxerguem, que tenham parentes que são ucranianos. Não é incomum. Né? Como eu disse, é a mesma coisa que aqui no Rio Grande do Sul. De repente você está conversando com uma pessoa, a pessoa é paulista, nasceu aqui em São Paulo e o pai é do Rio Grande do Sul. Né? Então, seria mais ou menos seria uma guerra entre o Brasil e o Rio Grande do Sul. Seria isso. Com a diferença de que o Brasil voltou a se reindustrializar e o Rio Grande do Sul não. O Rio Grande do Sul ficou cada vez mais agrário e mudou a galera a galera que comanda o Brasil, mas não mudou a galera que governava a pátria-mãe lá no Rio Grande do Sul. É mais ou menos isso. Essa é a situação local das lideranças locais. Aí você... Então, essa é uma camada, certo? Que eu acho que para mim é muito simples de observar. Assim, muito simples não. Se você estiver acompanhando mais ou menos, você vai ver que tem isso daí. E aí tem a questão de onde entram os projetos globalistas e as lideranças mundiais em relação a isso. Eu acho que os passos que o pessoal do Putin tem dado, assim, eles não estão em total desacordo com os projetos de governo mundial, mas há uma divergência clara em qual é o papel que devem exercer as lideranças locais. E eu acho que esse é o verdadeiro embate no mundo. É entre aquelas pessoas, aqueles globalistas, aquela galera, aquelas pessoas que são completamente vendidas para o projeto globalista e aquelas que enxergam que as lideranças que, tudo bem, pode ter até devem existir estruturas de governança global que vão apontar os rumos do globo como um todo, né? Mas que devem ser respeitadas as lideranças naturais de cada região. Então é por isso que que você vai ver que o Putin, a Rússia e a China, eles volta e meia tentam convencer o Brasil a se armar contra os Estados Unidos. Não é só... eu vi um documento que eu achei muito interessante dos chineses, e eles falando de como eles tinham dificuldade de convencer as lideranças brasileiras a se fortalecerem aqui no Brasil, militarmente. De que eles estavam dispostos a ajudar, a financiar, mas que os brasileiros não querem saber. E a mesma coisa parecida acontece com os russos e, para falar a verdade, até com relação aos outros países do globo, o Brasil é uma várzea nesse ponto, né? Talvez seja graças a Deus. Mas a ideia é que o Brasil é uma liderança natural, seria a liderança natural aqui na América do Sul, e que o balanço assim, só é possível que haja uma plena governança global se houver lideranças fortes locais e regionais que consigam impor sua vontade e impor certas políticas aos países vizinhos que são menores. Então, a Rússia vê esse papel, exercendo esse papel naquilo que era, pelo menos, a Grande Rússia. Aqueles estados da Grande Rússia,
quando não toda a União Soviética. Eu acho que realmente o que o Putin enxerga é que há uma liderança natural da Rússia naquela parte do mundo e que eles têm que estar na mesa que as lideranças locais devem estar na mesa de negociação e fazer parte das decisões que são tomadas, né? E ele se ressente quando ele sente que as certas forças no mundo estão agindo, né? E fazendo alterações ali geopolíticas sem levar em consideração o que eles têm para dizer, né? Inclusive quando está no quintal deles, né? Então, é por isso que você vai ver que há uma briga, por exemplo, entre o Jorge Soros e o pessoal lá e o pessoal da KGB e tudo mais. Ao mesmo tempo, você vai ver que o Putin, ele vem também da mesma escola, assim, da mesma escola de liderança, uh, de escolas de liderança que estavam em contatos com a inteligência do que está por trás de gente como o Jorge Soros. Então, ou o Biden, ou coisas assim. Então, ou seja, não é tão preto e branco. Por isso que eu acho que aqueles 3 projetos de poder, né, do Olavo de Carvalho, eu acho que ele é muito, assim, é uma super simplificação que eu não gosto, pessoalmente. Não gosto porque, com todo respeito, mas eu não gosto porque realmente me parece uma super simplificação. Quer dizer, é muito fácil de você lidar com isso. Ah, não, olha, eu sou contra o Putin. Ou eu sou. É melhor lidar com os Estados Unidos, com os norte-americanos. Ah, é? E se os Clintons ficarem aí por 20 anos ou 30 anos? Você acabou o Donald Trump. E se o Donald Trump tiver, porque ele era associado dos Clintons? E se na verdade for um teatro da tesoura aí entre Clintons e Trump, na verdade não muda nada e na verdade está todo mundo trabalhando em conjunto? E aí? É melhor realmente ficar do lado desses caras? Tem certeza? Será? Então, por exemplo, o, o Bolsonaro foi para a Rússia. Aí eu vi até gente aqui no Brasil fazendo piada sobre a questão dos fertilizantes. Essa questão é seríssima. Seríssima. Aí a gente falando, pô, o cara no meio da guerra, o cara vai lá falar de fertilizantes. A questão é a seguinte: os norte-americanos, né, aí entram os Estados Unidos. Não é bem os Estados Unidos, não é o povo norte-americano. Mas há instrumentos que estão nas mãos de instituições ligadas assim, instituições que são encabeçadas pela liderança norte-americana, que estão falando de sanções de comércio aos russos, ok? Já aconteceu de empresas europeias serem vítimas de sanções por parte de instituições ocidentais, de governos ocidentais, porque estavam negociando com a Rússia. Então, ou seja, uma empresa alemã, aí os Estados Unidos, as lideranças do mundo aí, do Fórum Econômico Mundial e tudo mais, pegam e decidem, olha, a Inglaterra vai aplicar sanções, os Estados Unidos vai aplicar sanções e a Alemanha vai aplicar sanções, certo? Então todos os países vão lá e passam legislação. Todos esses países passam legislações. E aí, só que aí você vira e fala assim, bom, mas eu preciso daquele produto russo. Eu preciso do que eles estão vendendo. Aí eles vão lá e se utilizam disso para ferrar com a sua empresa, né? Mesmo que a empresa é alemã e aí de repente está o governo alemão em cima, está o governo inglês em cima, está o governo, ou seja, passando, impondo multas e impondo restrições de negócios para essa empresa alemã. Isso que são as sanções. Isso são sanções. E aí, no caso do Brasil, seria muito sério. Se resolvem colocar sanções em portos, em negociações de relações portuárias, de empresas que afetam esse ciclo dos fertilizantes da Rússia para o Brasil, pode acontecer do dia para a noite por uma decisão
desses países, desses globalistas que, de repente, passam legislação. Você vê, os Estados Unidos estão impondo sanções. E o Reino Unido não está falando de colocar sanções também? Por isso que eu falo que é muito difícil ficar falando assim de. Não é. Uh, as coisas. Então, por exemplo, a Ucrânia. Nada disso estaria acontecendo na Ucrânia se se ainda existissem se estivesse no poder ainda aqueles caras que eram da oligarquia, né? Mas que estavam lá antes dessa galera que o Putin estava chamando de nacionalistas, porque era uma galera que conseguia pelo menos negociar com o Putin, com essa galera da KGB do Putin. E essa que está agora não consegue. Não há diálogo ali. Eles não conseguem estabelecer diálogo desde que eles entraram no poder da Ucrânia. Aí o pessoal fala de ucranizar. Ucranizar não é tão simples assim, né? Você coloca, faltou combinar com os russos, né? Então, tem todas essas questões, eu acho que são importantes e que sejam, que você leve em consideração. Então, o que o Bolsonaro ele teve uma reunião a portas fechadas. Certamente que algo nesse relacionado a isso deve ter sido algo só pode ter sido conversado, porque você vai ver que o Bolsonaro nem assinou acordo nenhum lá. Mas, dependendo de qual for a sanção, o Brasil precisa de certas coisas que a Rússia está fornecendo. A mesma coisa acontece na Europa. E, na verdade, os Estados Unidos são muito dependentes de certos componentes russos. E pouca gente comenta, inclusive na área de aviação. Agora, por outro lado, é bom lembrar que os russos têm aproveitado as sanções para se reindustrializar, né? Então, muitas vezes, porque o processo de reindustrialização de um país, ele é muito caro, é difícil, não é fácil, porque de repente você tem que chegar para o seu cidadão e falar para ele o seguinte: então, sabe essa calça que você pagou R$ 30? Ela veio da China. Só que assim, seria melhor se você comprasse a brasileira. Só que a brasileira custa R$ 150. É mais ou menos assim que funciona, certo? E às vezes as sanções, existe um custo político de você pegar e falar assim: não, olha, nós vamos reindustrializar, então a gente vai pegar a taxa de importação, é R$ 30, então a gente vai aumentar ela em 800% para compensar ficar a gente investir no nacional e os brasileiros comprarem as calças jeans nacionais agora. Tem um custo político disso, né? As pessoas não se sentem tão satisfeitas. Agora, se é um outro país colocando isso em cima de você, isso é um pouco mais fácil, né? Isso acaba ficando um pouco mais fácil. E aí o que acontece os russos, eles têm essa galera ligada à KGB, ligada à FSB. O que eles têm feito no trabalho diplomático é a mesma coisa que tenta ser feita aqui no Brasil já faz um tempo, que é tentar organizar, tentar convencer franceses que, olha, as coisas não precisam ser assim, né? De repente, você não está percebendo que forças alheias a vocês, os globalistas que estão no poder, eles estão conseguindo se impor à vontade eles não precisam nem consultar o que você tem para dizer. E isso não é certo. Eles somos nós, né? É aquela história, né? Eles somos nós, né? Mas nós somos parte desse grupo. Mas nós somos menos parte do que outros atores. Então, então é um pouco isso. Então, a forma como eles enxergam, por exemplo, Taiwan. Taiwan, naturalmente, no mundo em que nesse mundo desenhado, né, por essas forças, por essas lideranças locais que estão tentando navegar por essas águas e tentando se fortalecer, Taiwan não é uma questão. Taiwan deveria ficar
sobre a esfera chinesa. E eles não estão ligando para os habitantes. Por isso que eu falo que pro cidadão comum não faz muita diferença, né? Se há três projetos de poder, realmente, se há três grupos disputando entre si, que concordam entre si e disputam entre si, ou concordam em alguma coisa e disputam em outras. O importante para as pessoas comuns é o seguinte: em algumas coisas eles concordam. No principal, eles concordam. E o principal é que você tá lascado. Certo? É que você é um useless eater. Né? Eu fiz um vídeo aqui no canal em que eu aponto a ideia de um quarto mundo, que o ideal para o globalista raiz, vamos chamar assim, né? Os cabeças das escolas de mistério. O que eles realmente querem para o mundo é um mundo esfacetado, com estados pequenos e com uma mistura, algo que é pouco desenvolvido, estruturas pouco desenvolvidas de um lado e super desenvolvidas de outro. Então, padrões de vidas mais módicos no mundo inteiro, que é o que eles chamam de um quarto mundo. Então, assim, menos pessoas no mundo, vivendo em harmonia com a natureza, e as verdadeiras tecnologias, as tecnologias de ponta restritas a uma elite, que vai poder se utilizar, viver melhor na estrutura do planeta, se aproveitando melhor da estrutura do planeta, sem se preocupar com os useless eaters, sem se preocupar com the common fodder, né? Ou seja, sem se preocupar com os comedores inúteis. Por isso eu não gosto de zumbi, de filme de zumbi, porque é uma alegoria que eles usam para eu e você. Eu e você somos os zumbis. São pessoas que eles não têm utilidade. Né? E esse papo, ele permeia a sociedade de forma tão pervasiva que às vezes as pessoas não têm noção. Eu lembro de conversar com uma diretora de escola que acredita, por exemplo, ela ainda é professora de escola, diretora de escola, eu falei professora, diretora de escola, e de escola pública. E ela uma vez me confidenciou, falou assim, olha, eu lembro que eu fui para Brasília, não sei quantos anos atrás, e teve uma palestra que me marcou muito, porque é verdadeira, porque o que o cara falou é verdade, né? E o que ele falou, ele foi para, não, acho que o cara de Brasília que veio dar uma palestra, né? É isso. E aí, o que ele falou que, olha, o que vocês têm que fazer realmente é encontrar dentro da escola, né, os 10% que são mais capazes e se focar nesses 10%. O restante, as outras 90% das crianças não vão conseguir aprender nada, não vão se desenvolver e serão carregadas nas costas por aqueles 10%. E isso está acontecendo numa escola. Essa mentalidade de funcionários públicos envolvidos na educação. Aí se pergunta por que o Brasil não dá certo. Mas dá para ter uma ideia que se tem gente que chega a essas conclusões naturalmente e lá em Inhocuné, sabe? Lá na cidadezinha do interior, ou numa escola pública que trabalha com gente da periferia ou coisa assim, dá para imaginar o que bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de recursos, né? Não vou nem falar dólares, porque não é dólar, assim, dessas pessoas que estão no topo da estrutura de poder do mundo, realmente de como, de o quão possível é que essas pessoas fiquem distantes, se distanciem da realidade das pessoas comuns, né? Então, e aí é claro, aí é onde adentra o trabalho das escolas de mistério, e essa parte eu não vou fazer aqui, eu vou deixar para o Telegram. Então, se você se interessou, fica aí o meu convite para eu falar, que eu vou abordar essa questão lá. E eu acho muito interessante que o Putin tem feito, essas tentativas diplomáticas e essas tentativas de redesenhar
de colocar na mesa, né? Diante de outros líderes locais, que é possível que que esse projeto de governança global seja levado e os objetivos sejam atendidos, mesmo através da expansão assim, do papel das lideranças locais, é uma ideia que vende, eu acho. Que algumas você percebe que algumas faíscas parece que acendem em algumas lideranças, né? Então você vê, então, por exemplo, eu acho que o Trump está dentro desse caminho. Eu acho que o Trump tem um pouco essa visão também, né? Por isso que o Ernesto Araújo, o ex-ministro, ele falava de uma aliança em que ele queria, ele achava interessante que era possível costurar uma aliança Estados Unidos, Rússia e Brasil contra as forças globalistas. E ele está certo. E algumas lideranças europeias percebem a mesma coisa, que é possível, seria possível. Só que aí eles têm as dificuldades, por quê? As mesmas coisas que estão sendo ameaçadas, a Rússia consegue segurar, certo? Os russos, eles ainda têm uma estrutura que consegue fazer frente, né? Os chineses têm alguma, mas não tem muita. Agora, os franceses não têm nenhuma estrutura. Eles não têm controle nem sobre o aço que eles produzem, eles não têm controle. A União Europeia exerce controles muito rígidos sobre certas coisas ali, né? E o mesmo vale para certos atores ligados mesmo dentro dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos têm tensões terríveis lá dentro que podem facilmente resultar numa desintegração. Então, não são questões tão fáceis de serem resolvidas, né? Mas eu vejo claramente que existem essas tensões, né? E também o que eu acho que tem ficado cada vez mais claro é como essa liderança, como esses líderes globalistas, eles agem sem muitos escrúpulos na hora de se desfazer, de se desfazer de um líder local, né? Então, assim, nós tivemos alguns exemplos de lideranças que estavam do lado, né, pareciam que estavam, assim, mandavam seus filhos para essas mesmas escolas, para esses institutos da Round Table, né, que essa tábua redonda dos britânicos, ou seja, essa inteligência, né, globalista, né, que é supranacional. Então, lideranças ali que pareciam que estavam estáveis ali, inclusive mandando seus filhos para essas instituições para que eles façam parte desse projeto global, e daqui a pouco, assim, descartado, né? E é descartado sem nenhuma cerimônia. E eu acho que isso vai gerando algum desconforto nessas lideranças locais que estão atentas a isso, né? Que não é tão simples navegar por essas águas. E é por isso que eu falo que é muito interessante ver como o Putin, como a Rússia, está conseguindo, tem conseguido, né, sim, exercer, né, remodelar nos últimos anos essas estruturas de poder ali no entorno dali, pelo menos ali daquela região, e se expandindo para a Europa e inclusive aumentando sua influência que eu sempre comento o seguinte, que a China ela não tem o mesmo alcance, não tem a mesma capacidade que os russos ainda têm e continuarão tendo por um bom tempo de intervir nas regiões do mundo. Por exemplo, você vê que a Venezuela, quando ela precisa recorrer a alguém para fazer frente aos Estados Unidos, ela não consegue colocar a China ali. A China não consegue fazer frente ainda. Ela não consegue colocar os armamentos chineses ali ainda, não consegue dar a estrutura de suporte necessária ali. A Rússia consegue mandar e deixar um porta-avião, um avião bombardeio capaz de
de lançar uma bomba nuclear aqui na Venezuela, né? Então, o avião simplesmente pegou e aterrissou lá e pronto. De repente tem avião russo lá na Venezuela capaz, eles afirmam que não tem nenhuma bomba nuclear ali, não tem nenhum míssil ali, mas vai saber, certo? Uh, então, a Argentina também. A Argentina ela fez os argentinos aqui, eles foram lá conversar com russos e chineses, mas no fim das contas você vê que o aval mesmo, quem tem aquilo que os outros precisam, realmente são os russos, né? Então, seja quem tem o controle do urânio, né, tá mais para os russos do que para os chineses. Quem tem o controle da água, então os chineses daqui a um tempo vão precisar da água. Eu tenho, assim, eu vislumbro muito facilmente isso acontecendo, os chineses precisando de água fornecida pelos, até nisso, água potável fornecida pelos russos. Nós brasileiros precisamos do potássio. Sem o potássio, nosso solo é pobre de potássio. Sem as importações de potássio vindas da Rússia, o Brasil vai ter dificuldades. De repente, nós podemos ter uma crise seríssima se esses fertilizantes pararem de chegar. Não é fácil de substituir, né? Não é fácil de substituir. Uma população com carência de potássio é uma população doente, né? Nós já somos, o brasileiro já é. Magnésio, o nosso solo é pobre, o brasileiro tem deficiência de magnésio, o brasileiro tem deficiência de potássio, tem deficiência de vitamina D, porque que é o sol, porque faz parte do mundo moderno, mas a pior, com certeza, assim, as coisas que são das coisas mais difíceis, né? Até, na verdade, até a niacina no Brasil, o nosso solo está ficando pobre. Então, não é tão simples simplesmente pegar e voltar as costas para lideranças locais que conseguem ter um controle que tiveram uma habilidade tão grande para colocar ralos assim, né, de escoamento de produção ligados a si, como os russos fizeram. É isso que eu acho que eu estudo assim, estudo os russos e eu acho impressionante. Quero agora 6h20. Então, eu acho impressionante. Não é 6h20, mas daqui a pouco vai dar, né? Eu acho que é impressionante que então, o gás que vai para a Europa, né? Tem petróleo, às vezes não é o petróleo, mas às vezes, por exemplo, a Turquia não importa o petróleo, não está importando o petróleo da Rússia, mas são os russos que estão fornecendo tudo o relacionado a questões energéticas na Turquia. E é um país que faz parte ali, né? Tem lá, faz parte da aliança com os europeus, né? Está tudo ali. Então, é bem interessante de observar, né? Eu vejo às vezes os vídeos do Theodor Showbat, em que ele comenta dessa futura guerra entre a Turquia e a Rússia. Mas pode acontecer. Mas eu acho que eu não vejo como os turcos conseguiriam ir muito longe numa batalha assim, não, porque pela forma como estão se desenvolvendo as questões assim, em questões estratégicas, assim, em setores estratégicos, tanto das economias quanto das coisas mais básicas, né? Porque, claro, todo mundo foca muito, né, em quem tem a maior tecnologia de armamento, de computação, por exemplo. Então, recentemente eu estive eu vou concluir fazendo comentando sobre isso. Eu estava no fórum do Stellaris, se eu não me engano. É um jogo de estratégia de computador, né? E eu já comentei aqui que eu gosto de jogos de estratégia, seja de tabuleiro, seja de computador. Inclusive, já
já fiz parte de jogos um pouquinho mais sérios, né? Já acompanhei jogos um pouco mais sérios. Os países no mundo inteiro fazem, né? Não, países. Think tanks no mundo inteiro fazem, né? Jogos de guerra, sejam eles econômicos, sejam eles de guerra mesmo, enfim. E eu gosto, é um passatempo que eu tenho, é um hobby que eu tenho. E faz muito tempo que eu não jogo nada, faz meses que eu não jogo nada desse tipo, mas eu tava acompanhando justamente para ver se eu conseguia, se eu, de repente, participava de alguma coisa. E geralmente você acaba gastando o final de semana inteiro, se você for fazer um multiplayer, online, single player não, né? Mas só se você for jogar só você contra o computador, não, mas se você for combinar, geralmente o pessoal faz uma maratonada e faz, né? Mas enfim, eu estava acompanhando lá os jogos e foi muito interessante porque surgiu essa questão de se estados pequenos conseguem acompanhar estados imperiais, estados grandes, né? Tecnologicamente. E aí alguém apontou o Japão, falou assim, não, mas os japoneses, por exemplo, os japoneses eles não têm mais o Império Japonês, né? E eles são altamente tecnológicos, têm uma tecnologia de ponta e não dá, e eles são mais avançados do que a Rússia. E eu falei, opa, para você ver como as pessoas compram ideias erradas porque vem alguém produzindo algum robô. Então, e o que eu apontei foi o seguinte, olha, isso é uma loucura completa fazer uma afirmação dessa. Por quê? Mesmo com relação à China também. O pessoal às vezes dá umas deliradas de que a China está por cima da carne seca e tem muitos setores que a China não consegue produzir, né? É dependente para produzir tecnologia, não domina a tecnologia e tudo mais. E aí o que eu apontei foi, você tem que diferenciar. Tem aqueles setores que são que não são essenciais, aqueles setores que são mas que é interessante de você ter a tecnologia. Então, por exemplo, setores como videogame. É o cara que tem uma fábrica de carros e tem uma fábrica de videogames, né? Videogames, se você conseguir fabricar videogames, pode ser muito legal, pode parecer muito avançado. Nossa, ninguém faz tamagotchis como os japoneses. Mas, na hora do vamos ver, o Tamagotchi, você não vai tacar Tamagotchi, você vai soltar Tamagotchi do seu avião, né? Então você vai ver que os japoneses não conseguem, eles estão atrás até da Coreia do Sul, quando a questão é em armamentos, quando a questão é comunicação. São dependentes, inclusive na matriz energética. Ficou famoso quando vazou que os americanos que construíram boa parte da infraestrutura elétrica japonesa, que eles haviam instalado nas fábricas, né? Eles haviam instalado nessa estrutura kill switches. Então, ou seja, os americanos eles conseguem desligar o setor energético dos japoneses. Porque eles que estavam lá, eles que construíram, né? Então tem muita coisa que eles não têm o know-how. Os japoneses não têm o know-how de como fazer. Diz que teoricamente, na teoria, eles conseguiriam fabricar uma bomba atômica. Na prática, eles não têm o know-how. Não é tão fácil, não é tão simples, não seria da noite para o dia, né? Ao contrário do que muita gente acredita, é a mesma coisa do Brasil. Em teoria, o Brasil saberia fabricar uma bomba atômica. Nós temos físicos em teoria. Agora, na prática, assim, tem um aperto certo do parafuso ali que o brasileiro simplesmente não tem. Ele não domina. Os russos, eles já são independentes em um monte de coisa. Você pode não gostar dos carros russos, mas eles têm uma indústria de carros russa. Você pode não gostar, não apreciar o sistema, o Glasnost. É Glass? É isso, né? Não, é GLONASS, que é o sistema de navegação por satélite russa. Então, é um concorrente um sistema
independente do GPS. Só eles têm. Eu não, assim, tem, e os equipamentos deles são muito, que eles desenvolvem são muito interessantes, porque eles utilizam os dois. Então, os equipamentos são capazes de, se utilizam do GPS, porque os norte-americanos, o governo, os militares norte-americanos disponibilizaram para o mundo o GPS, justamente para que os estados locais não precisassem desenvolver os seus. Então, esse é um projeto que ele nasce da cabeça dos globalistas, que a ideia diz o seguinte: olha, disponibiliza o GPS para todo mundo vai achar uma maravilha, ninguém vai querer, todo mundo vai ficar dependendo desse negócio desse tal de GPS. Quem vai desenvolver um sistema próprio só para ter um sistema próprio? Os russos. Eles resolveram pegar e falar: não, a gente tinha isso aqui e a gente vai manter e a gente vai atualizar e vai ficar melhor do que o outro, e em algumas coisas ele é melhor, algumas coisas é pior, então os equipamentos que a gente desenvolve vai funcionar nos dois. Se cortarem o GPS, aqui o sistema de GPS, por qualquer motivo ele falhar, a gente tem o outro. Então eles têm essa mentalidade que eu acho que é admirável, porque, quer dizer, que é uma consciência de um grupo, de uma liderança ali na Rússia. Não é a liderança, não é a cabeça dos russos, mas de lideranças ali na Rússia, que olham para isso, que observam para isso e que vislumbram, né, e que vislumbram que eles conseguem forçar acordos com essa liderança globalista, com essa liderança mundial que vai ditando as regras para os países. E agora que eles não estão e quando eles não são ouvidos, eles vão e agem. O que eu tenho visto, pelas reações que eu tenho visto assim, dessas de gente como o Jorge Soros, como os Clintons, como os Bidens, como os Obamas da vida aí, e até o Putin e tudo mais. O Putin não, o Trump e tudo mais. O que eu tenho visto é que eles têm agido como se os russos, como se essa liderança tivesse ficado previsível, né? Eu vi recentemente que o Pentágono ele tem eles estão tentando utilizar algoritmos de inteligência artificial para prever o futuro algumas semanas. Então por isso que eles ficaram dando essas coisas assim. A invasão vai ser no dia 16. Não, a invasão vai ser no dia 20. Na verdade, é o algoritmo que está dizendo para eles: olha, pelos fatores aqui que a gente está conseguindo analisar, é provável que o desenrolar das coisas dê no dia tal. Eles vão divulgar. É mais ou menos isso que eles têm feito. Então, eles têm agido dessa maneira. Se você lembrar, logo no início da pandemia, quando surgiu aquela capa da Time, uma das coisas era a guerra com a Rússia, né? Tinham várias palavras ali no final. Uma delas era guerra com a Rússia, né? E era justamente entendendo que as coisas estavam caminhando para o que está caminhando agora. Eu vou concluir dizendo o seguinte: tudo que está acontecendo é muito perigoso, porque no fim do dia são homens, os seres humanos, agindo, que erram. Todos os lados, todo mundo nesse. Então, as lideranças locais fazem burrada, os globalistas dão tiro no próprio pé o tempo todo, e as pessoas comuns são apenas casualidades. Apenas assim. Aconteceu, infelizmente, morreu algumas milhares de pessoas ou milhões de pessoas. Isso aconteceu. Foi necessário, holocausto, né? Fica aí o sacrifício em prol de um mundo utópico. Mas no fim do dia são seres humanos. Mas existem os fatores espirituais. E, no fim das contas, não é o que está na Bíblia, que nós não lutamos contra que nós lutamos contra principados e potestades espirituais, né? Que nós lutamos contra seres seres que estão além da nossa compreensão no dia da nossa experiência, né? Assim, a gente sabe por revelação, né?
mas a gente sabe que eles agem por revelação, mas e nós temos as armas espirituais também por revelação, né? Porque senão a gente saberia que alguma coisa está aí. Você vai ver que a parte esotérica permeia tudo isso que eu falei, só que eu não vou tratar dela aqui, mas tudo isso tem a ver com a parte espiritual e, e não é incomum que lideranças ou globalistas estejam em contato com bruxos de primeiro calibre ou gente que pratica, uh, adere a coisas que para nós, pessoas comuns, parece impensável, né? E às vezes, na verdade, são dois lados da mesma moeda, porque às vezes são as mesmas entidades que estão manipulando os dois lados, né? Mesmo espírito, às vezes, manipulando diferentes lideranças. E Deus deixa, porque são lideranças, seja porque as pessoas não estão merecendo, não são merecedoras de bons líderes, não estão, elas se voltam contra Deus, as pessoas comuns, então Deus deixa agir, deixa acontecer. Deus pede na Bíblia que nós rezemos para que rezemos para que os líderes tomem as melhores decisões. Mas a gente reza para Deus, para que Deus não deixe essas. Eu entendo muito assim também, que a gente reza para Deus, porque Deus consegue. Deus às vezes, só Deus e os anjos e os santos que vão conseguir intervir, impedindo que certas entidades influenciem certas pessoas, né, em instâncias do poder. Eu realmente acredito nisso. Então, eu acho que cabe a nós redobrarmos em oração, redobrarmos em rezarmos, estarmos atentos. Eu poderia falar mais, eu já estou falando aqui há 1h12, poderia falar mais um outro tanto aqui, mas eu acho que está de bom tamanho. Tem muitos aspectos que eu poderia abordar, desde questões relacionadas à saúde, a questões relacionadas à economia, né? Da forma como eu entendo, para quem investe e tudo mais, quem tem algum dinheiro sobrando para investir, tem, pode estar sofrendo com essa situação, né? Com essas tensões que tem acontecido. Mas acho que tá de bom tamanho. Se você se interessou pelo conteúdo, peço que você deixe aí seu like, inscreva-se e entre lá no Telegram, ok? Entre no Telegram, Recanto do Guerreiro, e eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima.